Programa Identidade Espírita. Olá, irmãos e irmãs do Movimento Espírita. Estamos aqui inaugurando o programa Identidade Espírita, que tem por objetivo identificar os espíritas na sua vivência e principalmente na sua atuação dentro das casas espíritas. Sabemos que as obras de Kardec foram o primórdio para a manifestação, para a atuação dos espíritos enquanto espiritistas ou espíritas, conforme consta no Livro dos Espíritos. Mas essa proposta que temos aqui para abordar, para podermos refletir e principalmente colocarmos em prática é: será que estamos atuando como espíritas na sua forma pura, na sua forma doutrinária, dentro de nossas casas espíritas? Porque saber o que é espírita, o que é um verdadeiro espírita, Kardec nos responde: é aquele que luta diariamente, que se esforça para domar as suas más tendências. Para quê? Para que possa conquistar a sua altivez, a sua evolução espiritual, a sua moralidade. Temos hoje a liberdade do século XXI, que a nossa doutrina nasce lá no século XIX, em plena revolução científica, no século das luzes, um século tão apaixonante, quando vamos buscar o conteúdo histórico. Ela nasceu de uma observação profunda e ao mesmo tempo metódica do professor Rivaio. E Kardec traz para a gente a oportunidade de continuarmos com a sua obra, na qual ele se dedicou os últimos anos de sua vida. Lá no início do Livro dos Espíritos temos a noção de quem acredita no mundo inteligível, no mundo além dessa matéria que aqui habitamos. São os espiritualistas. Esse é o primeiro passo. Mas percebemos que muitos não passaram dele. Muitos ainda estão no primeiro passo e acreditam que é esse, somente esse, a seguir. Esse é o primeiro de um aprofundamento maior, na qual o nosso Mestre Jesus, que é a Ele que temos que nos inspirar, que é a Ele que temos que recorrer, porque Ele é o nosso exemplo de perfeição. A nossa doutrina é cristã, apesar de muitos discordarem, ela é. Vamos buscar nos evangelhos dos apóstolos os seus ensinamentos, e aí vamos deparar no Evangelho segundo o Espiritismo a reflexão que esse irmão, que esse espírito missionário, que foi Kardec, deixou para nós. Sabemos que o primeiro passo é ser espiritualista. Por quê? Porque quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que a matéria é um espiritualista. Mas e agora? O que faremos quando afirmamos ser espíritas? Nosso irmão Kardec, sabemos que a publicação do Livro dos Espíritos consta lá no mês de abril, 18 de abril de 1857, com essa preocupação do espiritismo estar sendo difundido pela Europa. Ele tem uma outra obra que, quem puder, recomendo. Vale a pena a gente poder estar seguindo os passos do que ele fez após a codificação, Viagem Espírita, em 1862, na qual ele vem descrever a sua visita a 20 cidades diferentes, nas quais ele pôde presidir cerca de 50 reuniões. E por que isso? Como cientista que foi, a necessidade era de atestar que a doutrina estava sendo praticada dentro dessas casas espíritas. E essa é a proposta do nosso programa, meus irmãos. Iniciaremos aqui com essa reflexão, buscando sempre as nossas fontes primárias, que são os evangelhos, porque temos que buscar, através deles, a nossa reflexão sobre o que nosso irmão Kardec foi buscar lá no século XIX e, principalmente, as suas obras, o seu legado,
para que possamos dar continuidade à palavra de nosso Mestre, que precisa ser colocada em prática.